nós teremos aí a função linear. Tá bom? Bem, então, na nossa aula de hoje, começamos aí com a função linear, função aplicada às ciências agrárias. A função linear faz parte do conjunto de funções polinomiais, né? Ela é a primeira, é uma função do primeiro grau. Vamos ver a parte introdutória, se conhecer um pouco. É importante entender a função linear, porque a função quadrática e, consequentemente, a função cúbica depende do entendimento da função linear. Se vocês não entenderem a função linear, vão ter dificuldade para entender a função quadrática e, consequentemente, a função cúbica, porque é uma sequência de funções. É necessário entender a função linear para que, assim, possamos entender a função quadrática e a função cúbica. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Não vamos levar adiante, porque mais adiante vai ter mais dificuldade, né? A função quadrática e a função cúbica, ela é um complemento, ela é uma continuidade da função linear em termos de entendimento. Tá certo? Então, a função linear é uma função do primeiro grau, tá certo? Também chamada de função do primeiro grau. E, como definição, a gente pode... a função do primeiro grau é também chamada de função afim. De função afim, a forma geral dessa função é f de x igual a x mais b, né? A x mais b ou b mais ax. A ordem das parcelas não altera a soma. Você vê que eu sempre ando dizendo isso na matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto e a ordem das parcelas não altera a soma. Então, se eu tenho 5 mais 4, é a mesma coisa que eu ter 4 mais 5. Então, se eu tenho ax mais b, é a mesma coisa que eu ter b mais ax, tá certo? Então, o a e o b, eles são coeficientes, tá certo? São números reais. O b pode ser zero, o a não, porque se o a for zero, ele anula a variável, ele anula aqui a variável, né? Se o a for zero, 0 vezes x, zero. Então, ficaria f de x igual a b, então não seria uma função linear, e sim uma função constante, porque ia ter só uma constante, não ia ter variável, tá certo? Então, quando a função só tem a constante, ela é uma função constante, né? Os b são coeficientes, são constantes, o a e o b. X e f de x são variáveis, né? O f de x está variando em função de x, né? Como nós já temos visto na definição de função, né? O f de x, ele está em função de x. F de x é dependente de x. Né? E o x é o valor independente. Então, o a é diferente de zero. Tá certo? E dentro das funções do primeiro grau tem a função linear, que é de grande importância em particularidade, geralmente com b igual a zero. Tá certo? Então, a função linear, né, pronto, como está aqui, é quando b é igual a zero. Mas, de maneira geral, nós chamamos função do primeiro grau de função linear. Isso é uma maneira geral. Não quer dizer que toda função do primeiro grau seja linear, mas toda linear é do primeiro grau. Então, a gente chama aí, de maneira geral, que função do primeiro grau de função linear, tá certo? Mas a definição correta é só quando o valor de b é igual a zero. Por quê? Porque essa função, o gráfico dela, passa na origem, tá certo? Se o b é igual a zero, isso quer dizer que vai passar quando o x for zero, o y também é zero, passa na origem, tá bom? Como já foi dito, com um ar diferente de zero, logicamente. Quando o valor de a é igual a 1, é também chamado de função identidade, né? Quando o x é zero e o a, aliás, quando o b é igual a zero e o a é igual a 1, ela também tem esse nome especial de função identidade. Então, de maneira geral, em resumo, a gente entendeu um pouco da função linear, também entendeu um pouco do que ela gera, né, o seu gráfico, como é esse gráfico. Então, de maneira geral, a gente diz que uma função linear, ou uma função do primeiro grau, ela é caracterizada porque ela tem um crescimento ou um decrescimento constante. Observe bem, ela tem um crescimento ou decrescimento constante. Ou seja, né, ela
a variável x, que sofrer mudança, vai tornar também uma mudança na variável y de proporção semelhante, né? Na mesma proporção, tá bom? É assim que é colocado. Ou de proporção de acordo com o valor de A, né? Que é o A é o que vai dar a inclinação da reta. Nós vamos ver durante a aula. Então, a forma geral da equação do primeiro grau da função linear é dada dessa forma. Aqui é a maneira que se escreve. Você pode escrever f de x igual a x mais b, né? Se você quiser, você pode mudar tranquilamente, você pode, né, de maneira geral, se você quiser, você pode botar aqui, por exemplo, né, em vez de a x, você pode botar b e pode botar o a vezes x aqui, não tem problema, tá certo? A gente consegue ver aqui, ó. Então, isso quer dizer que a ordem não altera em nada, é uma função do primeiro grau, tá certo? Ou seja, o que define a função ser do primeiro grau? É o coeficiente aqui, o expoente, né, de x. Se aqui é 1, então é do primeiro grau. E o a é o coeficiente que acompanha a variável. O coeficiente que está sozinho, né, que não tem variável, é o valor de b. Então, independente da ordem, eu tenho que entender que o valor de A é sempre o que está acompanhando a variável. É assim que a gente tem que estar entendendo, tá certo? Então, não importa a ordem, tá bom? Geralmente, claro, a gente coloca a x mais b. Uma outra maneira também de escrever é, em vez de f de x, colocar o y, né, que dá no mesmo também, y em função de x. Então, y é igual a x mais b. E uma outra maneira é chamar os coeficientes a e b de mn, porque pode ter qualquer letra do nosso alfabeto, né? O a e o b é uma maneira geral da gente classificar a função, mas pode ser mn, pq, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá certo? O importante é que a gente saiba identificar o que é variável e o que é coeficiente, o que é constante, tá bom? Então, variável é o f de x ou y, e x são as variáveis. O AB ou o MN, ou qualquer que seja a letra, é chamado de constante ou coeficiente, tá bom? É assim de maneira geral. Então, tá aí o que eu acabei de dizer, né? f de x ou y, né, é a variável dependente. Então, variável, x é a variável independente. O a ou o m, aqui é o valor que está com x, né, o valor de a ou o valor de m, é chamado de coeficiente angular. O b ou o n, que é o termo independente, é o que não tem variável, né, o b ou o n, é chamado de coeficiente linear. Ou seja, o coeficiente linear, na realidade, é aquele coeficiente aonde ele corta o eixo do y, quando o y é zero. Então, geralmente, o valor de b, ou de n, é onde ele está cortando o y. E vocês vão ver isso durante os exemplos, tá bom? Então, o valor de a, ou m, também é chamado de inclinação da reta ou taxa de variação. Então, pode chamar aí tranquilamente o valor de a de taxa de variação ou inclinação da reta, porque como o gráfico de uma função linear é uma reta, consequentemente, ele decrescente ou crescente, ele tem uma inclinação, né? Tem várias inclinações, tá certo? De 0 a 90 graus, ele tem várias inclinações. Ou de 90 a 180 graus, ele tem várias inclinações, tá certo? E essas inclinações é dada pelo valor de A ou valor de M, que é o coeficiente angular. É o que vai dar o ângulo da inclinação. Ou a taxa de variação, é quando de um ponto para o outro ele tem a variação aí dentro da proporcionalidade. É o gráfico de uma função do primeiro grau num plano cartesiano, é uma reta. Está aí uma reta. A inclinação da reta que determina o gráfico é dado pelo valor do coeficiente A, inclinação da reta, e também do coeficiente B, que diz o local onde a reta intercepta o eixo vertical, que é o eixo do valor de y,
Então, essas são as informações que eu acabei de dizer agora há pouco, né? O gráfico é sempre uma reta, o gráfico da função do primeiro grau, tá certo? Essa reta ela tem inclinação de acordo com o coeficiente A, né, que é dado, é chamado de inclinação da reta, como nós já vimos aí na definição. E o coeficiente B é onde ele corta, intercepta, onde corta o eixo do Y, o eixo da vertical, onde o B está cortando, tá certo? Nós vamos ver isso com alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui, eu tenho 3 pontos, né? É uma reta aqui, ó, crescente. A gente sempre observa se a reta é crescente da esquerda para a direita, se ela está crescendo, né? Está aumentando, como nós já tínhamos visto em definições de função. Se tiver decrescendo, ela está descendo da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, se ela está subindo, quer dizer que é crescente. Se ela estiver descendo, quer dizer que é decrescente. Sempre observando da esquerda para a direita, né? Tem vários pontos aqui, na mesma reta. Observe que onde ele passa aqui, é que eu disse, é o valor de B, então x vai ser zero, porque está passando aqui no eixo do y. Então, quando passa no eixo do y, é porque o x é zero. Quando passa no eixo do x, é porque o y é zero, então passa no eixo do x. E quando passa aqui na origem, é porque tanto o x quanto o y deu zero. Aí passa na origem, tá certo? Então, quer dizer que o valor de B aqui, se passou aqui na origem, ele é zero, está na origem. Sempre o valor de B é onde vai cortar aqui o gráfico no eixo x. Vamos lá, coeficiente angular da reta, tá certo? É importante entender, o coeficiente angular é o número de unidades que a reta cresce ou decresce, né? Na vertical, tá certo? Então, ele vai sempre observar em direção à horizontal, sempre vai observar dessa forma, né? Da esquerda para a direita, como eu havia dito. A inclinação da reta, que também é o coeficiente angular, que é o mesmo, né? O A ou o M, é sempre, olha o nome, a inclinação da reta, ela também é chamada de taxa de variação de y em relação a x. Então, o A é chamado de taxa de variação de y em relação à taxa de variação de x. Então, o que é taxa de variação? Esse delta aqui não tem nada a ver com a equação de Bhaskara, né, aquela equação do segundo grau. Esse delta é uma maneira geral, quando você vê o delta na frente de uma letra, essa letra representa uma variável qualquer, né? Por isso que o delta está na frente dela, porque ela é uma variável, vai ter uma variação. Aí isso significa taxa de variação, ou seja, vai ter uma variação de y dividido pela variação de x. Então, delta é uma variação. Quando a gente às vezes vê assim, por exemplo, a variação da temperatura é de 25 a 30 graus, quer dizer que tem uma temperatura variando, em onde inicialmente ela era 25, e variou até 30 graus. Então, a gente chama aqui de delta T, quer dizer que a variação vai ser... O que é delta T? Olha, delta T é a variação de 25 para 30 graus, por exemplo. Então, delta T vai ser o T2 menos o T1, o T maior menos o T menor. Nesse caso aqui, seria 30 menos 25. Então, delta T é de 5 graus. Então, a gente diria, olha, a taxa de variação é de 5 graus. Porque o delta T é a variação entre um e outro. Qual é a diferença entre um e outro? Então, esse delta é a diferença entre dois valores. Simplesmente isso. É chamada de variação. Delta é a variação de dois valores, de x1 para x2. E qual é a variação que existe? x2 menos x1. Essa diferença é dada a variação. y2 menos y1. Essa diferença é a variação. A razão, a divisão das duas, a relação entre uma e outra, é chamada de taxa de variação de x em relação a y. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. É o valor de A. Tá certo? Olha aqui como é que ficaria. Como é que nós conseguimos ver isso aqui? A gente tem aqui, ó, passando aqui, a reta, né? Eu tenho x1 e y1, x2 e y2, né? Nós temos aqui, tá certo? E a diferença aqui, ó, tá nesses dois aqui, ó. Se eu tenho o x2 menos o x1, eu tenho delta x.
o y2 menos o y1, eu tenho o ΔY. Aqui forma o ângulo, sempre. Aí eu posso também fazer uma relação existente. Por isso nós chamamos de inclinação da reta. Tá certo? Que é o valor de A. Quem é o valor de A? Essa inclinação aqui, dessa reta aqui. Né? Então, A nada mais é do que a tangente de um ângulo. Então, se eu quiser saber qual é o valor de A, é só eu calcular aqui, ó, qual é a tangente aqui desse θ aqui. Ó. O A é essa diferença aqui, esse menos esse. Se eu quiser saber que ângulo tem isso aqui, né, basta eu fazer o inverso da tangente, se eu tiver o valor de A, essas medidas. E se eu não tiver o valor de A e quiser saber qual é a medida aqui, ó, né, eu não tenho esse valor aqui, eu quero saber, eu tenho que ter o ângulo. Aí eu consigo também achar o valor de A. Quem é o valor de A? Qual é a inclinação? É a tangente desse ângulo aqui, ó, em graus. Bastante simples também. Observa aqui, ó, numa função linear, né, você vê que não tem um valor de B, todos. Quando não vem um valor de B, ó, passa na origem, né, no zero. E você vê aqui que o valor de A, eles são diferentes. Ó. Aqui o valor de A é 1 sobre 2, é meio, né, 1 sobre 2 é meio, o valor de A. O valor de A aqui é 1. Não vem, porque é 1. 1 vezes x é x. Lembra que eu falei que eu tenho um número, né, ao redor dele, eu tenho que lembrar que eu tenho aí o número 1. Né, sempre eu posso ver dessa forma, tá bom? Eu consigo visualizar justamente isso. Aí eu consigo ver isso aqui. Ó. Então, h de x também, 2x. Ó. Você vê que quanto menor for esse valor de A, isso quer dizer que menor é o ângulo. Quanto maior for o valor de A, maior é essa inclinação, maior é esse ângulo. Tá certo? É sempre dessa forma mesmo, isso que nós vemos. Tem alguma dúvida? Eu estou indo rápido demais, gente? Como é que tá aí? Pra mim, não, assim. Tá tranquilo até agora. Pessoal, tá tudo na paz aí? Sim. Professor, Pra mim, não. só na questão Tá tranquilo pra mim. do... Pode falar. Oi? Na questão do... O senhor poderia repetir a questão do tangente aí? O que eu estou dizendo aqui, ó, quando eu tenho um triângulo, né, e eu formo um triângulo com uma reta, porque eu vou ter aqui a variação de x, aqui é essa medida aqui, é a mesma daqui, ó, e a variação de y aqui de vermelha, que é essa medida aqui. Então, a variação é ΔY, y2 menos y1, ΔX, x2 menos x1. Se eu quiser saber, se eu tiver os dois pontos aqui, eu posso calcular a inclinação, o delta. Aqui no caso o θ, né? O θ aqui, ó, que é esse Ozinho cortado chamado de θ, né? Esse Ozinho cortado. Aí eu posso estar calculando o ângulo que forma. Aí eu vou saber qual é a inclinação. Se eu não souber qual é a inclinação, eu posso calcular através do valor de A, que é o valor de A, y2 menos y1, x2 menos x1. Se eu tiver o ângulo e eu não tiver os pontos, eu posso também calcular o valor de A, basta eu ter o ângulo. O que é o valor de A? Tangente desse ângulo aqui, qualquer que seja. Vamos ver, se for 30 aqui, aí qual é a tangente de 30? Raiz de 3, por exemplo. Né? Raiz de 3 sobre... não, é raiz de 3. É a tangente. Né? Que vai dar igual a 1,73, aproximadamente. Né? Aí aqui, ó, eu tenho a inclinação. Essas inclinações aqui dependem justamente desse valor de A. Ó. O valor de A é a inclinação da reta. O valor de A é a taxa de variação, então ela vai estar variando menos ou mais de acordo com a inclinação. Então, aqui, esse ângulo aqui é o mesmo desse daqui, ó. Então, eu tenho aqui meio, né? Eu tenho um ângulo aqui, né? O valor de A é meio. Se eu fizer aqui a tangente de meio, eu tenho esse ângulo aqui. Se eu fizer a tangente de 1, né? Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Se eu tiver a tangente de 2, eu tenho esse ângulo maior aqui, ó. Então, vai estar de acordo com a inclinação. Todos estão passando na origem porque o valor de B é igual a zero. Então, está levando em consideração justamente isso.
tá certo? Tem essa inclinação dessa forma aqui. E como eu falei aqui, por exemplo, aqui é 1, né? Porque eu tenho que lembrar, não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado para vocês, que se eu tiver qualquer valor, olha aqui, vai aparecer, deixa eu colocar ele aqui só, para entender. Se eu tenho aqui, ó, 1, eu tenho que lembrar, né, na realidade, deixa eu tirar aqui, transferir, aqui, pronto, aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o valor de A, né? Eu tenho que lembrar que esse valor de A aqui, ele está rodeado de... Aqui tem um valor de A, né? Apareceu um Azinho aí, eu vou botar ele aqui. Está vendo ele aqui? Eu tenho que lembrar que ele tem um expoente 1, certo? Eu tenho que lembrar que ele tem um coeficiente 1, que está multiplicando, e tenho que lembrar que ele está dividindo também por 1. Então, o A aqui, ó, ele está rodeado, vou colocar ele em vermelho aqui para destacar. O A aqui, ele está rodeado de 1. Eu tenho que lembrar que existe. Então, aqui eu sei, ó, que quando não vem aqui o X, é porque o coeficiente aqui é 1. Pode ser o A, eu chamo de A, mas na realidade pode ser o A, pode ser o B, o C, qualquer que seja o valor. Pode ser o X aqui, ó, como tá. Então, eu sei que aqui, ó, tá, aqui eu tenho ó, 1 dividido por 2x. Eu posso colocar x dividido por 2. Eu tenho que lembrar que existe um 1 aqui, ó, que 1 vezes x dá x. Então, vai ficar x por 2 é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 2 vezes x. É a mesma coisa que ter isso aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui. Então, quando o x vier sozinho, eu tenho que lembrar que ele tem expoente 1, coeficiente 1 e denominador 1. Né? Apenas para lembrar. Mas não vem o caso, nesse caso aqui é só para que vocês pudessem ter essa lembrança. Vamos seguir. Função crescente ou decrescente, né? As funções lineares elas são crescente ou decrescente quando o valor de x, que é a variável independente, ele aumenta e o valor de y também aumenta. Então é chamado de função crescente. Quando o valor de x aumenta e o valor de y diminui, é chamado de função decrescente, tá certo? Então, tem que puxar muita atenção para isso. Então, quando o valor de x aumenta e o valor de f de x também aumenta, a função é crescente. Quando o valor de x aumenta e a função diminui, é chamado de função decrescente, tá certo? Então, de maneira geral, né, só reforçando aí, o sinal do coeficiente angular é que vai decidir, né? Se o A for positivo, isso quer dizer que a função é crescente. E se o A for negativo, ó, então se o valor de A aqui for positivo, a função é crescente. Se o valor de A é negativo, a função é decrescente. Então a gente consegue visualizar dessa forma, dentro de uma função linear, tá certo? Ou seja, né, em resumo, o que eu estou dizendo, se eu tenho uma função linear, f de x é igual a x mais b, por exemplo. Aí tem-se que, né, se o a é maior que zero, ou seja, positivo, né, qualquer número maior que zero é positivo. Então, se o a é maior que zero, isso quer dizer que a função ela é crescente. Se o a é menor que zero, né, isso quer dizer que a função é decrescente, ou seja, se o A for negativo. Então, quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. Tá bom? E se o A for igual a zero, ela nem é crescente, nem é decrescente. É constante. Ela é uma linha que não tem inclinação. Ela não terá inclinação. Ela será constante. Tá certo assim? Vamos ver um exemplo aqui com gráficos, para a gente entender melhor. Olha aqui, ó. Observe esse primeiro caso aqui, ó. Passando na origem, quer dizer que o valor de B é igual a zero, não está aqui o valor de B, só tem o valor de A, ó. Passou na origem, isso quer dizer f de x igual a x, o coeficiente aqui é 1, o expoente é 1, o denominador é 1. Né? Então, 1 é positivo, se é maior que zero, função crescente. Ó. Função crescente. Se é menor do que zero, é menos 2, aqui é menos 2.
Tá vendo? Função decrescente. Menos 2, função decrescente. Aqui também, ó. 3 sobre 2, positivo, função crescente. Negativa, menos 3 sobre 2, o valor de A é negativo, função decrescente. Então, o gráfico ele tem essa inclinação da direita para a esquerda, é chamado de função crescente. Quando ele está inclinado, né, da direita para a esquerda, a função ela é decrescente. Quando é da esquerda para a direita, a função é crescente. Então, por favor, resolva essas questões para se animar um pouco, para não estar falando sozinho, né? Professor, Pois não. eu estava respondendo uma bendita de uma prova que deu errado. Estou ciente, Kelly, relaxa. Eu acabei chegando agora, depois eu assisto a aula do começo. Já fez a chamada? Relaxe. Tranquilo. Tá bom. Tá bom. Resolva aí, pessoal, essa questãozinha aí. Pra você se divertir. Vou tomar um copo d'água, mas eu estou ouvindo aqui, se alguém quiser chamar, tiver alguma dúvida. Daqui a pouco eu resolvo, né? Só para vocês terem ciência.
Professor, Oi. nessa letra C, esse menos 4y seria o valor de f de x? Menos 4y. Não, eu vou demonstrar a vocês. Se tiver dificuldade, daqui a pouco eu vou estar resolvendo. Não se preocupe. Viu? Não conseguiria resolver quando aí eu vamos lá. Espera aí, alguém falou aqui no chat. Não, não, Daniel. Vamos responder. Vamos lá, um a um. Vamos ver se vocês conseguiram entender alguma coisa, e se não entendeu, vamos ver se com os exemplos nós conseguimos entender, né? Fazer entender. Então, a questão diz isso. Encontre os coeficientes angular e linear das retas dadas pelas equações abaixo. Construa o gráfico correspondente. Então, vamos lá. Letra A. Y igual a 3x. Então, você já vê aí que vai passar na origem, porque o valor de B é igual a zero. Então, já sei diretamente o meu gráfico, ele passa na origem. Né? E o 3 aí, ó, o valor de A. Então, o 3 também é positivo. Então, já sei que também ele é crescente. Mas vamos ver aqui, ó. Né? A gente vê aqui, ó, y é igual a 3x mais 0, né? Porque o valor de B é 0. Não preciso colocar, eu só estou demonstrando aqui que existe o valor de B e ele é 0. Tá certo? Então, o valor de A é 3, o valor de B é 0. Tá certo? E a equação se coloca dessa forma. Não precisa colocar o 0, porque 0 numa soma é elemento neutro. Não faz diferença nenhuma. Então, o A e o B, né? A gente vê aqui, ó, o A maior que 0, quer dizer que o gráfico é crescente, e o B igual a 0, quer dizer que o gráfico passa na origem. Então, observe essas duas informações como são interessantes, né? O A, ele vai dizer se o gráfico é crescente ou decrescente, se for positivo é crescente, se for negativo é decrescente. E o B vai dizer onde o gráfico passa no eixo X, aliás, no eixo Y. Se for igual a 0, quer dizer que ele passa na origem, passa no 0. Então, a gente aqui, para saber o valor de x, né? Quando o x for 0, eu calculo o valor de y. E quando o y for 0, eu calculo o valor de x. Aí eu posso saber aonde ele passa no x e onde ele passa no y. Então, quando o x for 0, ele vai passar no y aonde? Então, y é igual a 3, o valor de x é 0, substituindo aqui. Y é igual a 3 vezes 0, 0. Então, quando o x for 0, o y também é 0. E quando o y for 0, qual é o valor de x? Quando o y for 0, substitui aqui na função y3x, 0. Quero saber o valor de x, o 3 vem para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por 3, 0. Então, 0 igual a x ou x igual a 0. Então, quando o y for 0, o x também é 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. E quando o y é 0, o x é 0 também. Então, em resumo, né, eu posso dizer aqui
que quando um for zero, o outro é, então ele passa aqui o gráfico na origem, tá certo? Então ele é inclinado e passa na origem, que ele teria dessa forma aqui, ó. Essa inclinação aqui, passando na origem. Esse seria o gráfico. Alguma dúvida? Senhor, eu fiz de outra maneira. Sim, se chegou a isso, quem foi que Chegou. falou? Vitor. Eu. Então, tranquilo, Vitor. Se chegou, no problema. Viu? No caso, eu fiz que nem a primeira função. Coloquei lá, coloquei o y em cima separado, fiz menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aí fiz a soma. Só se você demonstrar, assim não dá para ver, entender o que você está dizendo, não. Se quiser compartilhar a tela, eu posso sair aqui e colocar. Não, depois eu mostro. Depois eu mando a foto lá no grupo, que eu tô pelo celular. Pronto, manda que aí eu dou uma olhadinha. Viu? Aí eu confiro. Vamos para o exemplo 2. B igual a menos 2x. Semelhante, né? A diferença é que aí é negativo e, consequentemente, vai ser decrescente, né? Mas a mesma coisa, falta o valor de B, o raciocínio vai ser o mesmo, né? O A é menor do que zero, então o gráfico é decrescente, a mesma coisa passa na origem, tá aqui, ó. Aí faz do mesmo jeito, quando x é igual a zero, quanto é o f de x, quando substitui, menos 2 vezes zero dá zero, então quando x for zero, o f de x é zero. E quando o f de x é zero, quanto é o x? Aí substitui também, né? X, 0 dividido por menos 2 dá zero. Então, quando o f de x for zero, o x também é zero. Isso é coincidência, nem sempre é assim não, viu, gente? Você vai ver outros exemplos que não é assim, é só coincidência. Então, quando o x é zero, f de x é zero, ponto 0, 0. Quando f de x é zero, o x também é zero. 0, 0. O gráfico passa na origem também, só que agora é uma função decrescente. Ó. Observe que o outro é uma função crescente e essa é decrescente. Então, ele corta na origem, mas descendo, da esquerda para a direita. Esse exemplo da função C, que muita gente aí ficou enganchado, na realidade, para mim construir o meu gráfico, eu tenho que saber quem é o valor de A e o valor de B. Né? Eu tenho para poder dizer se é crescente, onde é que ele passa. Aí depois, para calcular, preciso saber, né? Quando o x for zero, quanto é o y, quando o y for zero, quanto é o x. Então vamos lá. Eu tenho aqui 2x menos 4 igual a 12. Eu quero saber o valor, colocar isso daqui nessa forma aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou passar o que não é x para o outro lado. Ó. Então vou fazer isso aqui. Ó. Menos 4y é igual a 12. Aqui é mais 2x, vem para cá, fica menos 2x. Então, observe que o y já está aqui sozinho, ó, junto com o coeficiente. Mas eu quero que ele fique aqui com o coeficiente 1, ele fique sozinho. Então, esse menos 4 está multiplicando aqui. Então, eu passo ele para cá dividindo. Ele vem assim. Vai dividindo. Ele continua negativo porque aqui ele estava multiplicando e eu passei para cá dividindo. Então, ele vai menos 4 para cá. Ele vai dividir por esse e por esse. Você pode colocar assim, individual, ou pode colocar 1 menos 4 embaixo do 12 menos 2 por completo também. Pode ser de uma forma ou de outra. Fica a critério de como você quer. Tanto faz. Porque na soma bases iguais, eu repito a base e somo os números. Então dá no mesmo. Repito a base, menos 4, e somo os números, 12 menos 2x. Então, tanto faz, você colocar um para cada ou isso aqui. Eu vou usar dessa forma porque eu vou dividir isso aqui. Aí fica bom, deixando um para cada, mas fica a critério mesmo, tá bom? Tanto faz. Então, usando aqui, ó, eu vou fazer 12 dividido por 4, né? Eu posso dividir, tá bom? Eu já posso até dividir se quiser. Posso vir aqui e dividir tranquilamente. Ou então eu posso colocar dessa forma aí como tá. E simplificar, né? A gente vê aqui, ó. 2 dividido por 2, eu não posso dividir 2 por 4, né? Então eu vou dividir 2 por 2, aqui eu já posso colocar direto se eu quiser, não tem problema, eu já posso. Já vim aqui, ó. Tá, 3, né? Falou. Mais por menos dá menos, 12 dividido por 4 dá 3. Aí aqui, menos por menos dá mais, né?
que eu tenho um menos por menos dá mais. Eu não posso dividir 12 por 4, mas eu posso simplificar. 12 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Então, eu posso simplificar esses dois aqui. Simplificando, aí eu vou ter aqui, tranquilamente, né? Deixa eu tirar esse... Aqui eu vou ter tranquilamente esse valor aí. Menos 3, 2 por 2 dá 1. Eu não preciso colocar esse 1, né? E 4 por 2 dá 2, tá certo? Então, aqui eu já consigo identificar o valor de A. Então, observe que o valor de A é o valor que está com X, né? Ele não precisa vir, mas eu sei que é 1 sobre 2. Esse é o valor de A. Tá certo? Valor de B. 1 sobre 2, né? A mesma coisa, também eu posso dividir 2 por 4, né? Dá 0,5. Posso colocar dessa forma. Posso colocar na forma decimal, sem problema nenhum, né? E o valor de B é o valor do número aí que está sozinho, né? O valor de B aí é menos 3. Né? Então, observe, o A é positivo, né? O B está no valor de menos 3. Então, eu tenho aqui, ó, A positivo, gráfico crescente, B igual a menos 3. Então, observa aqui, ó, eu vou até destacar aqui em vermelho, só para destaque mesmo, né, para vocês verem aqui. Ó. Olha como ficou a equação. A equação ela ficou semelhante ao que estava aqui em cima antes, né? Estava aqui, ó. O que é que dizia? Que era y igual a vezes x mais b. Isso? Então, observe que está aqui, ó. Y igual a, está aqui o valor de A, 1 sobre 2x, menos 3, o valor de B. Então, a gente consegue visualizar tranquilamente nesse sentido, né? Tem alguma dúvida? Achando o valor de A, transformando essa função? Para quem tinha dúvida aí, ainda se mantém na dúvida? Não, professor, agora eu entendi perfeitamente. Não, professor. Só transformar, não tem erro. Certo? Certo. Bem, nesse caso agora a gente vai achar o valor de x quando y for zero e o valor de y quando x for zero. Né? Vamos lá, né? Aqui, ó. Quando x for zero, né? Quem é o y? Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar zero. Então, y é igual a menos 3 mais, aí x, coloquei zero, 0 dividido por 2 dá 0, menos 3 mais 0 dá menos 3. Então, é por isso que quando ele passa justamente no gráfico, né, o y, quando o x for 0, é sempre o valor de b. Por isso que o b corta sempre no valor, o y no valor em que é o valor de b aqui, ele vai estar cortando, né? A reta sempre corta o eixo do y no valor de b. Porque quando o x for 0, o y é igual ao b. Sempre. Isso é regra. Né? Agora, quando o y é igual a 0, quem é o x? Calculando. Né? No lugar do y aqui, eu coloco 0. É igual a menos 3 mais x sobre 2. Né? O menos 3 eu passo para o outro lado, é negativo, fica positivo. Então, 3 é igual a x dividido por 2. Aqui vale lembrar que quando não tem denominador é 1. Tá? Então, eu tenho igualdade de duas frações, eu tenho aí proporção. É uma das nossas aulas de revisão ainda que falta. Que é o produto dos meios
né? 1 vezes x dá x, vezes o produto dos extremos. 3 vezes 2 dá 6. Então, você pode fazer 3 vezes 2, 6, igual a 1 vezes x, x. Ou pode fazer 1 vezes x, x, igual a 3 vezes 2, 6. E aí, observa agora um resumo. Quando x for 0, o y é menos 3. Então, é representado dessa forma, 0, menos 3. Quando o y for 0, o x é 6. Então, 6, 0. Ou seja, o gráfico corta o eixo x no valor igual a 6, né? Então, vai cortar no x 6 porque o y é 0. E vai cortar o eixo y no valor menos 3. Quando o x for 0, o y é menos 3. Olha como é que ficaria o gráfico. Cortando aqui no menos 3, que é o y, e cortando aqui no 6, ó, 5, maiorzinho aqui, 6. E acrescenta. A gente consegue visualizar. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Eu não. A letra D, y é igual a 3, função constante. Função constante não tem segredo, né? O valor de A é 0. Se o valor de A é 0, né, ela não tem inclinação, tá certo? Então vai ficar isso, ó, y é igual a 0x mais 3, né? Colocando na forma geral. Por quê? Porque o valor que está com x é o 0. Se eu colocar na forma geral, vou ter que o A é 0 e que o B é 3. Então, ele vai cortar o y ali em 3, como sempre, e simplesmente é uma constante, não é nem crescente nem decrescente, é uma reta constante. É uma reta paralela à reta x, né, perpendicular ao y, passando no ponto 3. Vai estar assim, ó. Uma reta. Então, quando ela é constante, ela não tem inclinação, né? Não é crescente nem decrescente. Tá certo? Olha isso aqui, ó. X sobre 2 mais y dividido por 5 é igual a 3. Eu tenho que deixar na forma de AY, né? Eu tenho que deixar na forma de de y igual a x mais b. Tá certo? Deixar essa forma geral aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se tem denominador, vamos tirar mínimo, né? Tirar o mínimo. Lembrando que aqui embaixo do 3 tem 1. Olha só, tá certo? Quando não vem denominador é 1. E eu vou tirar o mínimo dos números maiores que 1, no caso aí de 2 e 5. Nós já sabemos, tiramos o mínimo já, outras vezes aí, vocês sabem tirar o mínimo. Fizemos uma aula de revisão sobre adição de fração, então eu acho que qualquer coisa, vá lá, revise, dê uma olhadinha. Né? Por isso que eu falei a vocês que tudo que tiverem lá, que nós vimos, é porque iríamos precisar aqui. Então, está aí chegando o momento já de alguma coisa que foi revisado. Então, tirando o mínimo, é 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes y, 2y. E 10 dividido por 1 dá 10 vezes 3, 30. Elimina os 10. Né? Ou pode também ser escrito dessa forma aqui, se quiser, né? Pode deixar um denominador só de um lado e a soma faz a mesma coisa, né? 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes x, 5x, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes y, 2y aqui. Eliminando o 10, fica 5x mais 2y igual a 30. Como eu quero saber o valor de y, passo o 5x para o outro lado. Né? 2y é igual a 30 menos 5x. Como eu quero saber o valor de y, eu passo o 2, que está multiplicando o y, para o outro lado. Então, vai ter y igual a 30 dividido por 2, menos 5 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15, 5 dividido por 2 é 5 dividido por 2. Você pode deixar em forma de fração, já que não pode dividir para dar um número inteiro, ou pode dividir e dar um número decimal. Né? Pode ser escrito dessa forma. Pode deixar assim, ou pode deixar assim. Então, aqui já está a forma geral, né, da função linear. Aí eu já tenho aqui que o valor de A é menos 2,5, que é o valor que está com x, e o valor de B é 15. Então, eu já sei que a função ela é decrescente, e o gráfico passa no y igual a 15.
Quando o x for zero, o y vai ser 15. Nós vamos ver aqui, ó. Quando o x for zero, quando eu substituo no lugar do x o zero, observe que o y vai ser igual ao valor de b. Sempre que o x for zero, o y é igual ao valor de b. Isso é fato. Já para o y igual a zero, eu vou calcular o valor de x. No lugar do y, boto zero e substitui, vai calculando. Então, zero é igual a 15 menos 2,5x, passa para lá o 2,5, é negativo, ficou positivo, igual a 15. Quero saber o valor de x, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 15 dividido por 2,5 igual a 6. Então, se o x é igual a zero, o y é igual a 15, 0,15. Se o y é igual a zero, x é 6, 6, 0. Ou seja, o gráfico corta o x no valor de 6 e o y no valor de 15. Está aí, ó. E a função é decrescente. Alguma dúvida? Tudo crescente aí na função? Por enquanto, sim. Que bom. Deixa eu só um instantezinho aqui, eu vou pegar o carregador para... Tá, o celular está descarregando, o computador está descarregando. Vamos lá. Veja esse exemplo aí. Ó. Considerando os dados abaixo, referente à produção de matéria seca de uma planta forrageira Y, como função da quantidade de radiação fotossinteticamente ativa, X, em W por metro quadrado, watts por metro quadrado, já que é a radiação, né, a energia, e a matéria seca em grama por metro quadrado, a gente tem esses dados aí. Ó. Aí calcula a produção de matéria seca quando a radiação for 150 W por metro quadrado. E qual será a radiação quando a produção for 1.000 gramas? Observe que eu não tenho equação para substituir. Que aí eu substituiria tranquilo e calculava. Nesse caso, eu tenho que encontrar uma equação. Então, vamos lá. Para encontrar a equação, eu vou pegar, né? Ele pede para encontrar a equação, né? Vou pegar esses dados aqui. Eu posso escrever essa tabela do jeito que ela está aqui também, eu posso colocar ela aqui na vertical, tanto faz. Por quê? Porque eu quero saber qual é o valor de delta Y dividido por delta X, para achar o valor de A. Né? Então, olha, o A ele é igual a delta Y por delta X. Se eu quero saber a função, né, então o Y é igual a X mais B, eu tenho que calcular o valor de A e o valor de B. Então, o valor de A eu já sei como calcular. O delta Y dividido por delta x. Eu tenho aqui os valores de x e os valores de y. Valores de y, valores de x. O delta y é esse menos esse. O delta x é o valor maior menos o valor menor. É isso aqui, ó. A é igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Então, vamos para aqui. Ó. Delta y, delta x. Acrescentei, né? Aqui tinha duas colunas, acrescentei uma coluna para calcular isso. Então, vou pegar esse menos esse, delta y, y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Vai. Pegar os valores, né? 190 menos 0, 100 menos 0. Vai. 190 menos 0, 100 menos 0. 190 menos 0 é 190, 100 menos 0 é 100. Então, 190 dividido por 100 dá 1,9. Se eu quiser saber se é constante, eu tenho que calcular isso sucessivamente para todos os valores. Então, vou pegar agora aqui, ó, y3 menos y2. x3 menos x2. Ó. 380 menos 190, 200 menos 100. Se der o mesmo valor, então, eu estou vendo que é constante, ó. Aí, para comprovar, mais um, né? y4 menos y3, esse menos esse. x4 menos x3. A gente comprova. Se for adiante, y5 menos y4, 760 menos 570, 400 menos 300.
E se quiser ainda mais adiante, ó, 950 mesmo. Então, você observe que todos dão iguais, é constante. Quando a primeira variação aqui é constante, nós dizemos que o A, né, essa variação aqui, ΔY por ΔX, deu 1,9. Constante, ou seja, não altera. Qualquer valor que eu pegar aqui e subtrair, se eu pegar 950 menos 380 e 500 menos 200, aqui na mesma linha, né? Esse menos esse, no mesmo ponto, vai dar sempre 1,9. Nesse caso aqui, com esses dados, né? Dá 1,9, isso quer dizer que é uma constante. Então, o A é igual a 1,9. Eu já achei o valor de A. O A é igual a 1,9. Se eu achei o valor de A, eu posso calcular o valor de B. Então, meu valor de A, olha, Y é igual a X mais B. Quem é o A? 1,9. Então, Y é igual a 1,9x mais B. Observe que eu já substituí. Agora, observe aqui, ó, tem um Y, tem um X e tem um B. Se eu quiser calcular o valor de B, basta eu utilizar aqui valores de X e Y. Qualquer valor que eu quiser. Posso pegar esses dois, 500 e 950, substituir aqui, ó, qualquer valor. Então, vou escolher um par ordenado. Um par que tenha X e Y. Um par, qualquer um deles. Aqui eu escolhi o 100 e o 190 aqui, ó. O segundo valor, 100 e 190. Posso escolher o 00, o 500 e 950, o que quiser. Só lembrando que um é X e o outro é Y. Então, eu vou substituir aqui os valores. No lugar do Y, eu vou colocar 190. E no lugar do X, eu vou colocar 100. Aqui, ó. Substituindo, ó. No lugar do Y, 190. No lugar do X, 100. E é só calcular agora. Observe que só ficou o B, ó. Aí eu posso calcular e achar o valor de B. Só ficou ele. Então, 190, né, é igual a 1,9 vezes 100, que dá 190. Passa para o outro lado. Vai ficar 190 menos 190. O B é igual a 0. Né? Tá aí. Se eu já tenho o valor de A e tenho o valor de B, eu já tenho a minha função. Olha, y é igual a 1,9x mais b. Aí o b, 0. Ou seja, a minha função y é igual a 1,9x. Simplesmente isso. Aí eu vou responder aquelas duas perguntas lá. Primeira pergunta, aí a função linear, né? Aí a primeira pergunta, calcula a produção da matéria seca quando a radiação for 150. Então ele quer saber qual é o valor de y quando o x for 150. Quem é y? Interrogação. Quando o x for 150. Aí é só substituir na função. No lugar do x, 150 e calcular. Y é igual a 1,9 vezes 150 dá 285. Então, y é igual a 285 gramas por metro quadrado. Observe que quando o x é 150, ó, 150 está entre 100 e 200. O valor de y tem que estar entre o valor de 190 e 380. Está aqui, ó, 285. Senão tem alguma coisa errada. Se é um par ordenado, independente de estar crescendo ou decrescente, se eu uso um valor e o valor encontrado que usado está entre dois valores já tabelado, o resultado tem que estar entre os dois valores equivalentes a eles. A mesma coisa aqui, ó. Qual será a radiação fotossinteticamente ativa para a produção de 1.000 gramas? Aqui eu tenho 950 gramas por metro quadrado, que é o valor de y. Aí o valor de x é 500. Se eu quero calcular 1.000, eu sei que vai dar um valor maior que 500, logicamente, porque ele está crescendo, ó. Ele está crescendo. Então, quando eu substituir, ó, quero saber o valor de x para y igual a 90. Então, vem aqui, ó, a mesma função, eu pego, e no lugar de y, 1.000, igual a 1,9. Como eu quero saber o valor de x, passo 1,9 para o outro lado, fica 1.000 dividido por 1,9. Logo, o x vai ser 526,32. Ou seja, a quantidade de luz, de radiação fotossinteticamente ativa para a produção de 1.000 gramas por metro quadrado é de 526,32 watts por metro quadrado. Alguma dúvida? Ô, professor, esse caso ali na questão que o senhor estava ali, do A igual a ΔY,
Caso o resultado não fosse constante, qual seria o procedimento? Aí não é uma função linear. A gente vai ver mais na frente, mais adiante. Tranquilo. Mas para resolver dessa forma, só se for função linear. Tá certo? Como a gente está estudando funções específicas, então vai ter casos específicos. Então, se não está dando uma constante, isso quer dizer que a função não é linear. Aí você não pode resolver como sendo uma função linear. Ela não é. Tá bom? Professor, por que aí tem que ter, y tem que estar entre 100 a 200? Não, isso aí foi um valor da questão. Não tem que estar, podia ser 110, 120, 90, 310, 320. Aqui eu falei isso. Ó. Eu digo, ó, calcula a produção da matéria seca quando a radiação for 150. Aí eu disse, olha, a radiação aqui que ele está pedindo está entre 100 e 200. É isso. Sim. Então, o valor de Y vai ter que estar atrelado a esses dois valores. Se tivesse, calcula a matéria seca quando for 50, estaria aqui, ó, 50 entre 0 e 100, né? Então, o meu valor aqui ia ter que estar entre 0 e 190. Não podia dar um valor diferente, nem negativo e nem maior que 190, porque aí não está coerente. Se há um crescimento constante aqui e aqui, então a resposta, o cálculo que eu fizer aqui tem que ter equivalência também. Como aqui, ó, eu botei qual é a radiação quando a produção for 1000. Ó. 1000 é maior que 950, então o valor aqui tem que dar maior que 500. Se fosse 800, por exemplo, ia estar aqui, ó, maior que 760, então ia dar um 400 e pouco aí. Tá entendendo? Certo. Agora se divirta aí com essa. É do mesmo jeito. Respondam aí. Estou aqui, viu? É só para vocês responderem a questão.
Professor, Oi. volta o exemplo de como tira o valor de delta rapidinho. Certo, obrigado. Beleza. Professor, o senhor poderia colocar na questão para tirar print aqui? Obrigado. Tranquilo. Para enviar é professor esse? Não, só responder mesmo. Ah, tá. Professor, o senhor poderia voltar para a tela que estava antes dessa? Obrigado. Professor, quando eu estava entendendo a questão, a internet caiu. Depois você assiste a aula, se preocupe não. Já achei a constante, professor. 0,2 a linear. Agora ache o valor de B.
Eu já terminei, professor. Já? Pronto, então vamos lá. Professor, essa letra B aí dá 2,18. Vamos ver, vamos ver. Professor, só não achei a questão do 8 aí. O que eu achei foi 8,10, né? Se fosse usando a constante. Deixa eu ver. Todos já fizeram? Posso continuar? Professor, volte lá para o exercício, por favor, para mim ver os dados. Professor, eu vou ter que buscar minha mãe ali agora, mas como a aula vai ficar gravada, né? Isso. Posteriormente eu vejo como é que foi o resultado. Se bate com Professor, me perdoe a dúvida, mas precisa mesmo desses dados já do outro lado? Como assim? Porque não é só a questão de você ver quanto vem aumentando constantemente para resolver, não. Não tô entendendo, Tiago. Eu vou deixar o senhor responder e depois eu vejo se é isso mesmo. Tá bom. Vamos ver aqui. Pronto, vamos ver. Tem-se que a produção de grãos de trigo, Y, dada a alimentação animal, foi obtida como função linear da quantidade de água no solo, X. A parte da tabela abaixo encontra a função correspondente. Calcula a produção de grãos de trigo quando tiver 75 centímetros de água no solo e acha a quantidade de água necessária para uma produção de 8 média tonelada. E faça o respectivo gráfico. Então, organizando só aqui, coloquei na vertical. Achar o valor de A, sabendo que o delta Y dividido pelo delta X tem que ser constante. Então, vou... delta Y por delta X, na variação, vou pegar aqui o valor de 4,98 menos 4,58, dividido por 52 menos 50. Então, quando eu faço isso aqui, dá 0,2. Conseguiram fazer? Deu 0,2? Sim. 4,98 menos 4,58 dá 0,4. 52 menos 50 dá 2. 0,4 por 0,2 dá 0,2. Aí quando eu faço com os demais, né, no mesmo modo, 0,2 também, 5,38 menos 4,98, 54 menos 52. Aí vem, todos esses você vê aqui, se fizer, tudo constante. Logo, o meu valor de A é 0,2, né, e é uma constante. Então, se eu pegar aqui na função e substituir, no lugar do A, colocar 0,2, vou ter Y igual a 0,2. Escolho aqui um par ordenado, qualquer um desses dois valores, né? X, Y, um par ordenado. Posso escolher qualquer um. Eu vou escolher aqui 62 e o 6,98. Não importa, qualquer um que você escolher vai dar o mesmo resultado. 62 é o valor de X, 6,98 é o valor de Y. Substituindo aqui na função, aí eu vou ter que 6,98 é igual a 0,2 vezes 62 mais B. Né? Então, substituir na função 6,98 e 62. Multiplicando esse 0,2 por 62, eu vou ter que 6,98 é igual a 12,4 mais B. Como eu quero saber o valor de B, passo o que não é B para o outro lado. Então, eu vou ter que 6,98 menos, porque aqui era mais,
12,4 é igual a B. Subtraindo isso aqui, sinais diferentes, subtrair dá o sinal do maior. B é igual a 5,42. Confere? Confere. Pronto. Feito isso, né, o B tem esse valor, substitui na função. A gente vai ter aqui y é igual a 0,2x mais b, no lugar do b, y é igual a 0,2x mais, aí o valor de b é menos 5,42, mais por menos, fica menos, então a minha função linear, 0,2, y é igual a 0,2x menos 5,42. Certo? E aí ele tem duas perguntas. A primeira ele diz, calcula a produção de grãos de trigo quando tiver 70 centímetros. Ou seja, ele quer saber qual é o valor de y quando o x for 70. Então, observa aqui, quando o x for 70 é maior que 62, então vai dar um valor maior que 6,98. Né? Mas podia ser qualquer valor, é só uma pergunta aí, né, com um número aí aleatório dentro da questão. Aí, calculando, pega a função agora, encontrada, y é igual a 0,2 menos 5,42, e no lugar do x, substitui por 70. Então, y é igual a 0,2 vezes 70 menos 5,42. Y é igual a 0,2 vezes 70 dá 14. Aí é só subtrair agora 14 menos 5,42, y é igual a 8,58. Ou seja, 8,58 megagrama por hectare. E a outra pergunta, ele quer saber a quantidade de água, quer saber o valor de x agora, quando o y, que é a produção de trigo, for 8 megagrama. Então, já sei aqui, aqui vai ser menos que 70. É maior que 62, mas é menos que 70. Por que eu sei disso? Porque 8 megagrama aqui, ó, eu tenho 6,98. Então, vai estar maior do que esse. Mas aqui é menor que 70, porque 70 deu 8,58. Então, eu sei que é menor que 70. Aqui é 8. Então, 70, 8,58. Então, o 8 é menor que 8,68, então o valor de x vai ser menor que 70. É só dedução, porque eu estou vendo a questão, observando a questão. Mas vamos calcular, só para observar. X, interrogação, quero saber quando y for 8. Então, eu pego a função novamente, minha função linear, e no lugar do y agora, eu boto 8. Então, vem aqui, ó. 8 igual a 0,2x menos 5,48. Passa esse daqui para o outro lado. Vai ficar 8 mais 5,42. Somando esses dois valores, eu vou ter 13,42 igual a 0,2x. Como eu quero saber o valor de x, o 0,2 vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 13,42 dividido por 0,2 igual a x. Logo, x é igual a 67,1. Né? Ou seja, x é igual a 67,1 centímetro. Dúvida? Professor, o que eu tinha falado naquela hora foi só o seguinte. Para chegar no primeiro resultado do 8,58, eu não fiz não o cálculo dessa forma. Eu vi que tinha um crescimento nos números lá na tabela. Tinha um crescimento linear. Constante. Aí eu peguei, constante. Aí eu peguei um resultado maior e diminuí pelo menor. E aí eu consegui a constância, né? Sim, mas E daí é eu fui só exatamente isso. multiplicando. Mas você conseguiu a Sim. constante. Agora, Exato. engraçado, sim. Aí você fez, coincidentemente, dá o mesmo resultado, porque é uma função linear. E se não for linear, e você fizer assim, não der? Mas isso eu não sei no momento que eu analiso na tabela, ou não? Você só sabe quando você faz mais de um valor, né? E você vê que o crescimento é constante. Sim, sim. Quando o crescimento é Porque constante, tava é claro que descontinuado. por isso que a gente faz com os valores. Não é obrigado a fazer todos os valores. A gente tem que fazer com um ou dois valores para ver se é constante e pronto. Eu estou ensinando, estou mandando todos os valores, né? Lógico, né? Mas aí, você identificando que era constante, você achou o valor de A. Você só usou um par ordenado para achar, né? Aliás, uma variação para achar. Eu aconselho a utilizar mais de uma, para ter a certeza. Mas já que, como você mesmo disse, Tiago, você observou que já era constante, então, se você fez a diferença e já observou com os demais que era constante, é porque você calculou os demais também, nem que foi de cabeça, mas calculou. Você não consegue observar sem calcular, né?
Sim, é verdade. Agora esse negocinho falou de que já estavam lá previamente, mesmo que a gente não fez, mas para chegar naquele tipo de tabela, alguém teria que ter feito já, né? Sim, Para descobrir isso, né? sim, Entendi, professor. tá certo? Tá beleza, mas é tranquilo. Vamos lá. Faça essa questãozinha aí para casa. Aliás, essa aqui é o resumo, né? Resumo da questão. Tá aqui a tabela. Y é igual a 0,2 x menos 5,42 é a função linear. Né? Os dois cálculos que ele pede. Então, aqui é a resposta que eu tive, né? Vamos dizer que se resume a isso daqui. Né? Achei a função e fez os dois cálculos. Concordam? Então, todo o cálculo se resume nessa questão aí. O gráfico. O gráfico é só você aí pegar os valores, os pontos, né? Eles são constantes aqui, ó. Então fica fácil de construir, tá certo? O crescimento é o mesmo. Fica muito fácil. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Nada? Não, professor. Para questãozinha aí para casa. Viu? Para vocês se divertirem.